Bom dia, Cris. E aí, tudo bem? Bom dia. Esperando aqui o Jacó entrar pra gente iniciar o estudo. E como é que tá, André, as meninas? Tudo bem por aí? Tá me ouvindo bem? Conseguindo me ouvir bem? Falando baixo aqui. Enquanto o Jacó tá entrando, vou tirar um tempo de oração essa manhã. Vamos tirar um tempinho aí pra gente estar orando. Deus Pai, bom dia. Bom dia, Senhor. Bom dia na tua presença. Bom dia, Senhor, para aqueles que nos acompanham. Eu clamo a Ti, que o Senhor continue derramando bênçãos, ó Deus, sobre cada família, cada casa. Venha, Senhor, nos abençoar neste dia, nesse domingo. Fala-nos, ó Deus, poderosamente através da Tua palavra. Queremos aprender mais do Senhor, queremos buscar mais a Tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado por aqueles que aniversariaram, aqueles que tiveram mais um ano de vida nessa semana. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas e até mesmo os momentos de lutas que passamos. Obrigado porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, pela vida da Roberta, do seu bebê. Obrigado porque o Senhor poupou a vida dos seus filhos e a nossa família não sofreu ainda mais a angústia de não saber o que estava acontecendo. Pai, muito obrigado porque o Senhor é poderoso, o Senhor sustentou os teus filhos ali. Obrigado, Senhor, também por aqueles que vão continuar entrando nesse estudo ou vão acompanhar depois pelo YouTube. Que o Senhor abençoe cada família, cada lar, que a Tua palavra chegue, ó Deus, em cada casa, e cada irmão, cada irmã possa entender, ó Deus, a mensagem do Evangelho, a doutrina bíblica, e crescer em graça e em conhecimento na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã de estudo. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela Tua provisão em todo o tempo. Assim oramos, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia. Vou chamar o Jacó aqui pra gente já dar o play. Pastor, Fala, Jacó, bom dia. dia. Bom dia. Me ouve bem aí? Tô ouvindo bem. Tá conseguindo me ouvir também? Tranquilo? Bem, graças a Deus. Cadê esse tal torto aqui? Vai assim mesmo. Mexer aqui vai cair. Ainda não arrumei o negócio direito, tá só no improviso aqui. Tamo aí, cara. Mais uma manhã. Hoje a gente mudou um pouquinho o horário aqui, fazendo um pouquinho mais cedo no domingo. Bora lá. Nosso estudo hoje é o que Vai lá. significa justificação e santificação. Hum. Justificação e santificação. Tem um texto base aqui que está lá em 1 Pedro, quem está acompanhando, quiser abrir a Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro, primeira epístola aí de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Hum, 1 e 2. Rapaz, aí. Na, na, Tem que na, ler aqui? eu achei aqui. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que interessante, né? Eleito segundo a presciência. Eu acho que a versão do livro também fala presciência, né? Aí, viu? Declarada. Segundo a presciência, Os dois falam de presciência. Legal. fala. Deve ser a Almeida corrigida. Eu tô com a outra, com a NVT, ela tem um outro. Como é que tá aí? Ela traz. Não, tá. Deus Pai os conhecia de antemão e os escolheu. É mesmo. É só uma simplificada, né? Os conhecia de Tá antemão e os escolheu. nos termos. Interessante. Então, quando Deus escolhe, tem a ver com o conhecimento dele de antecedência das pessoas. De acordo com Pedro. Hum, Sim. vamos lá, então. A, a resposta. A justificação, a pergunta, né? A gente nem falou muito da pergunta, mas o que significam justificação e santificação? Justificação significa nossa justiça declarada diante de Deus, tornando possível pela morte e ressurreição de Cristo por nós. A santificação significa nossa justiça gradual e crescente, tornando possível pela obra do Espírito em nós. Essa é a resposta no livro. Aí tem o texto bíblico, 1 Pedro 1 e 2, e aí entra no comentário. É interessante destacar, quem nos acompanha aí, nesse bate-papo, Jacó, é que a gente, quando vai tratar de santificação, de justificação, santificação, a gente trata junto com a regeneração. O livro deixou para tratar isso depois, né? A gente fala de regeneração, Né? santificação, justificação e o último ato da salvação, que é a glorificação. Provavelmente vai falar mais para o final a respeito da vida eterna. Então, lá no começo falou do pecado, depois falou de salvação, falou da fé em Jesus, tá? E aí ele entra de novo falando de sermos justos e depois da santificação aqui nesse tema. Mas quando a gente trabalha, pelo menos em outros aspectos, a gente já trabalha os 4 temas juntos, né? Hoje a gente vai. Uhum. Até achei interessante não ter esses 2 temas antes, agora eu descobri o porquê, né? Falar o que era a fé verdadeira e outras coisas antes para a forma que eles arrumaram aqui no estudo e entrar aí. Justificação e santificação. E aí eu vou deixar essa pergunta aí para você começar, se você quiser ir para o comentário ou quiser trocar uma ideia sobre o tema, já que é um tema bastante conhecido para a gente, que é então a justificação que a gente fala. Não, olhando a resposta do livro e o texto, e o texto bíblico, né, de referência, a primeira passada de olho, assim, meio compressa, parece que não pode parecer, né, que não tem muita conexão, né, o que Pedro, o versículo aqui em Pedro e a resposta. Mas, na verdade, foi muito interessante eles destacarem a questão da presciência de Deus, dessa escolha, né, dessa separação vinda de Deus, que é o que os comentários mais para frente a gente vai até ver, apesar de também não estar assim tão simples de entender alguns pontos, né? O texto é bem grande, aí depois lá no final que eles fecham, mas de que a justificação, esse processo, né? Na verdade, o processo da salvação, como a gente já vem conversando, né? Mas esse processo, especificamente aqui de justificação e santificação, ele é definitivamente aqui colocado como algo que começa em Deus, né?
assim como todo o processo da salvação, mas isso que sempre pega, né, a questão da santificação, de caminhar para uma vida santa, né, e essa ordem, assim, muito bem colocada, muito bem explicada, que é, né, Deus separa, justifica, e aí o processo inicia-se aí o processo de santificação. Então foi bem interessante ver que no texto, quando a gente lê a primeira vez, aí você fala, poxa, mas o que está falando, né, com o pessoal que está fora? E o livro ainda dá uma resumida, né? Ele faz um corte aqui no versículo e fica forasteiros da dispersão. Se a pessoa não sabe direito o que quer dizer, né, dispersão, ou não vai no texto ver que pensa que já é, apesar que pode ser aplicado também, né? Mas pensa que é a questão de ser forasteiro, né? De estar aqui no mundo que não é seu e tal. Mas não, ele está direcionando para endereços, né, específicos aqui, né? Lugares específicos e falando com pessoas específicas, né? Mas o que me chamou mais atenção já na entrada aqui foi ele colocar, né, desde o início, já abriu o estudo com esse ordem do processo, né? Começa em Deus e é conduzido pelo Espírito, né? Então, entra nos estudos anteriores, né? Quanto a nossa salvação, a única parte que a gente contribui é estar perdido mesmo. Uhum. Não tem outra. E Deus é que vem nos encontrar, nos achar, nos separar, e o próprio Espírito é que vai nos levando, né, para o lugar onde Deus já separou para a gente. E aí tem o comentário. O senhor quer que eu entre aqui Não, é que, no assim, Abraham Buff? antes de falar o comentário, tem aquele texto muito conhecido de Romanos, né, que vai dizer assim, Romanos 8, 29 e 30, acho que a gente até leu ele no domingo passado. Na segunda-feira de manhã, domingo passado, na segunda de manhã, que foi o outro. Eu perdido aqui na data. Pois o que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, eles também o glorificou. Então, aqui o apóstolo Paulo, já em Romanos, vai dizer sobre esse papel de chamar, depois tornar justo, depois o final disso, que é a vida eterna, né? A glorificação, o corpo glorificado. E hoje a gente vai tratar, antes da glorificação, esses dois pontos aí, então, justificação e santificação. O que significa isso de fato? Vai lá, pode continuar. Abraham Buff, esse é um pregador batista. Nunca tinha Se ele é antigo, visto só é menções dele. Baptista. Batista é do século Deu P na época, de 1700 e pouco. E eu não achei muita coisa, tudo que tem dele, assim. Ele tem um livro mais famoso traduzido, fala sobre graça, assim, tem uns pontos bem interessantes. Mas as fichas, assim, da vida dele, a maioria das coisas está em inglês, mas tinha esse destaque lá, ele foi batista, foi um pregador e escritor batista. Vamos lá. Embora justificação e santificação sejam ambas bênçãos da graça, e embora sejam inseparáveis, são, contudo, atos distintos de Deus, e existe, em vários aspectos, uma grande diferença entre elas. A distinção pode ser assim expressa. A justificação respeita a pessoa em seu sentido legal. É um ato único da graça e termina em uma mudança relativa, ou seja, na liberdade de ser punido e no direito à vida. A santificação, por sua vez, leva em conta o sentido físico, sendo uma obra contínua da graça e termina em uma mudança real quanto à realidade, tanto de hábitos como de atos. A primeira é pela justiça fora de nós. A última é pela santidade operada em nós. Aquela precede como uma causa. Esta segue como um efeito.
A justificação é por Cristo como sacerdote e trata da culpa pelo pecado. A santificação é por ele como rei e diz respeito a seu domínio. A primeira retira seu poder condenatório e a segunda seu poder dominador. A justificação é instantânea e completa em todos os seus assuntos. A santificação é progressiva e aperfeiçoa por graus. São comentários bem interessantes, né? Fica com essa aí. Porque eu acho que traz uma luz sobre o processo, né? Sobre o que muita gente carrega, a gente que carrega, né? Que vem da vida de dentro da igreja durante muito tempo, né? E vê ao longo de tantos anos pessoas até bem mais velhas que a gente na caminhada, ainda com dificuldades em algumas coisas, ainda com cada um ali com seus defeitos. A gente conhece, né, muitas pessoas, o coração é piedoso, a vida com Deus, a dedicação e tal, mas sempre tem uma manchinha ali, né? E de fora, quem vê de fora, né? Tem muita essa indagação. Mas é crente, como é que ele faz isso? Como é que ele age desse jeito e tal? E é lógico que não é uma desculpa para erros ou para uma vida fora daquilo que é a vontade de Deus, mas eu acho que isso traz assim, uma clareza sobre o processo, né, pastor, de ser salvo, né, e ser santo, né, a salvação ela vem instantânea. Deus ele nos escolhe, nos traz para a realidade dele. E a partir dessa busca dele trazer a gente para essa realidade, ele começa, né, esse processo. O Espírito Santo vai nos levando de passo em passo, né? Tijolo, tijolo já é como uma edificação de casa, né? Assim, a gente está tendo obra na igreja, a gente vai vendo obra, a casa, quando vem o projeto, né? E hoje em dia com 3D, né? A obra ela está pronta, né? Ela tem aquela imagem, né? Mas aí você olha pro lugar onde vai ser construído, onde está fazendo, tem todo um processo. Tem que quebrar, tem que limpar, tem que cavar, tem que tirar, tem que começar a construir, pintar e tudo isso. Então, parece bem isso, né? Esse processo. Assim, Deus ele já tem um projeto, ele sabe, né? Quem a gente é nele e é a imagem dele, e essa imagem é Cristo, né? E aí o Espírito vai trabalhando na gente para a gente poder ir chegando cada vez mais perto desse final aí, que aí é só na glorificação mesmo. Exato. Eu acho interessante também esse comentário seu, pegando até um gancho, porque às vezes a gente também tem a expectativa de que a pessoa, quando se converte, né, quando Deus o chama, escolhe, e aí Deus o justifica, que é um ato, a justificação, a gente tem que lembrar que assim como a salvação é um ato, a justificação é um ato que acontece no momento que a pessoa entende o seu pecado e reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é justificado, ele é tornado justo. Naquele momento, ele não é feito justo por causa dele ou por causa do seu ato, mas por causa daquele que é justo, que é o Senhor. E ele se une ao Senhor, então ele passa a ser justo. É que nem aquela ilustração do copo de água. O copo de água branco lá, um copo de água com uma tinta um pouco escura, e aí a água escura jogada na água branca, que ela simboliza Cristo, fica tudo claro lá, né? É um exemplo, né? E quando Cristo também joga-se neste homem que é o pecado, ele é purificado por causa do Cristo que está nele, não por causa da força dele. Então o pecado em Cristo é anulado, e quando Cristo entra na vida do pecador, ele é justificado. É mais ou menos isso, né? E de forma meio ilustrativa. A próxima vez a gente faz os copinhos de água aqui, os negocinhos lá, igual os caras jogam. Tem que achar
Porque tem um produtozinho, né, que Tem deixa um a água desse produto. jeito. É pra gente fazer aqui, ó. Quem tinha o kitzinho de química aí, quando era criança, aqueles kitzinhos, a gente É, faz igual. Aí eu. E aí, o que é interessante destacar? Quando a gente vê pessoas sendo salvas, a gente espera, né, dentro de uma cabeça muito evangélica, falo uma cabeça evangélica dentro de uma questão evangélica mesmo, que os frutos apareçam de forma instantânea. Se fosse assim, né, em alguns casos isso pode até ser, né, a liberdade em Cristo acontece de forma única também, o cara se consegue se libertar de droga e outra coisa a mais. Em alguns casos sim, mas de outros não. Se isso fosse uma regra sempre da pessoa ser liberta no momento do ato da salvação, ou ser totalmente santificada no momento do ato da salvação, não teria tantos textos bíblicos falando sobre essa questão da caminhada, essa construção, né? O próprio Cristo falando com os discípulos, em determinado momento, vai falar lá para Pedro, né? Que, olha, Pedro, preciso lavar os seus pés. Não, não posso, tal. Não, isso já foi purificado pela água do batismo, mas seus pés estão sujos, precisam ter esse processo de continuar sendo lavados seus pés. Há uma questão desse mesmo Pedro, quando na conversa com Jesus, Jesus diz que ele vai negá-lo, ele não, de maneira nenhuma. E eu negou. E aí Jesus fala, para onde eu vou, vocês não conseguem ir. Não, nós vamos para onde o Senhor for, não que tem massa. como. Tá vendo como é a mesma Aí linha? chega, aí Jesus pede para eles orarem, eles dormem. O cara dorme, entendeu? É a vida do crente. A gente olha, nossa, mas por que que o cara continua errando naquela questão ali? Porque é assim mesmo. A gente está no processo. Um dia desse a gente estava conversando num grupo aqui de pastores, aí o cara estava falando, quando ele começou a falar sobre graça, sobre liberdade, o cara veio numa estrutura muito pesada, do não pode, não pode, não faz, não faz, não faz. E aí ele foi para uma outra estrutura que o cara falava sobre liberdade em Cristo, essas coisas, mas aí o cara sai desse extremo, ele vai também para um outro extremo. Acho que essa é uma dificuldade muito grande. Uhum. Ele falou, como é que eu lido com esse cara que estava aqui, que tudo era pesado, e ele vai para o outro extremo? Aí um pastor virou e falou assim, ah, é assim mesmo. É porque ele não sabia o que era liberdade. Então, quando ele está experimentando, ele foi para o exagero. E aí é o pêndulo, né, cara? Em uma hora o pêndulo vai chegar e vai É. ter um equilíbrio. Ele vai parar Uhum. aqui, ele vai falar, não, peraí, eu não preciso disso aqui. Eu entendi quem eu sou em Cristo. Ele fica tranquilo. Aí ele caminha. Mas leva tempo. Às vezes a gente fica É. ansioso para as coisas acontecerem. Mas esse é o processo. O senhor acha, fazendo uma provocação aqui, né, mas na verdade é uma reflexão. O senhor acha que se a gente, quanto a igreja evangélica, se tivesse já prestando atenção a, a, a esse processo, né, de tratando, né, não só obviamente nós mesmos, mas discipulando as pessoas nessa maneira, a gente teria um número menor das pessoas que se sentem ou estão, né, dentro dessa nossa visão, desviadas, né, dessas, justamente dessas pessoas que têm exteriorizam logo no ato da conversão a, a, essa mudança de uma maneira radical nos seus atos, nos seus hábitos, mas não compreende que a santificação é um processo e às vezes volta, né, a, 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 a praticar alguma coisa, ou é o que a gente fala, né, cai, né, e só que aí nessa queda, como não foi explicado, né, que a justificação ela é irrevogável, se Deus te chamou, você está nele, né, e ele está tirando e ele vai limpando para você e ir se santificando, como não é explicado esse processo, ao cair, ou às vezes até ter a própria vontade, a pessoa já se acha distante de Deus, né? E acaba se distanciando também da vida da comunidade e tal, e acaba caindo mesmo. E aí a gente encontra muita gente, né, que fala assim, eu sou conhecedor, eu já vivi, mas eu estou desviado, eu me afastei, não consegui e tal. Eu acho que se isso fosse ensinado assim, bem
dessa maneira, se as pessoas compreendessem, não é que não é ensinado, mas se as pessoas compreendessem, né, com mais clareza esse processo, a gente teria menos gente nessa situação de se sentir afastado de Deus, de achar que não tem jeito, de achar que ela só consegue voltar. Tem muita gente que faz isso, né? Ah, eu não vou porque eu ainda faço alguma coisa, porque eu ainda fumo, porque eu ainda bebo, tenho algum hábito errado, eu só vou quando eu conseguir parar de, né, quando eu me livrar da pornografia ou qualquer outro, me livrar de qualquer vício, né? E as pessoas ficam isso, eu só vou quando eu conseguir, tentando nelas mesmas se libertar, e acabam nunca indo ou demorando demais, né? Justamente por não entender isso. Eu acho que A lógica, a compreensão disso evitaria. então, a lógica Oi? é meio estranha, né? No geral, porque a gente não procura médico quando a gente tá bem, né, cara? Eu tive na dentista semana passada, tirei o dente. Eu não ia na dentista, eu senti dor. Fiquei 6 anos sem dentista. Quando começa a sentir dor na boca e tal, aí você vai, aí você vê que seu dente tá com infiltração aqui, tá? Então, assim, acho que a lógica nossa é meio estranha, né? A gente quer estar bem para depois ir para o hospital. Na verdade, a gente tem que ir todo mundo ir para o hospital porque tá todo mundo mal, e é lá o lugar de estar É. mesmo. E não significa que estar lá você está sarado, você está sendo tratado igual todo mundo tem alguma questão lá. Eu acho que a questão também, Jacó, é que a gente, por um lado, a gente pesou muito sem o ensino, sem, e era uma questão de ensino, mais num aspecto de medo, né? Um aspecto de culpa, um aspecto de peso, e esse foi um erro da igreja evangélica. E falo com propriedade, porque quando adolescente, eu lembro que meu pai queria que o pastor da minha igreja me discipulasse, me excluísse e tal, porque eu era um garoto muito complicado. E o pastor ele era muito criticado, né? Engraçado como o pessoal gosta de criticar pastor já sempre na vida inteira. Mas o pastor ele era muito criticado porque o cara ele era tranquilo, ele queria os caras lá na igreja, os jovens lá. E não tinha tanto jovem assim também, mas ele queria lá. E meu pai foi questionado e falou: Poxa, você tem que excluir meu filho tá assim, precisa aprender. Aí ele falou assim: Cara, eu prefiro o seu filho do jeito que você tá falando, mas vindo aqui todo domingo e ouvindo a palavra para poder quem sabe ter sua vida transformada, do que eu pegar e tirar esse menino aí e não vi mais. Eu não te ter a oportunidade de conhecê-lo, de tratar, E, e os crentes mais rigorosos lá falavam que o cara era frouxo. Mas eu não sei se o cara era frouxo, se o cara era corajoso, porque o cara apanhava de todo mundo para continuar tentando resgatar o perdido, né? É o texto de Lucas capítulo 15 lá. Jesus veio para os doentes ou para os sãos, né? Só ler Lucas no capítulo 15, ele vai falar, ué, não precisa. Precisa de um que se perde, não precisa de 99 justos que não precisam de médico, entendeu? Não precisa. É preciso do outro que está perdido. Porque a nossa visão não entende muito bem isso. Agora, qual é o outro problema? Falei de um ponto que a gente errou. Agora, qual é o outro problema que a gente continua errando? É não confrontar o pecado. Porque senão não tem transformação também, não tem cura. Então você precisa achar esse pêndulo de confrontar o pecado ao ponto que você também haja com misericórdia. Então, uma igreja bíblica, uma igreja de Jesus, é uma igreja que vai confrontar o pecado, mas com a misericórdia, com a mesma misericórdia aplicada por Jesus. A misericórdia que Jesus chamou a atenção de Pedro, a misericórdia que Jesus novamente mandou falar depois lá para os discípulos, fala também para Pedro, fala isso para as mulheres, quando ele ressuscita, né? Avisa também Pedro que, olha, ressuscitei. Ele lembra do que ele fez. Ele me traiu lá, igual ele falou que não ia fazer e fez, me negou lá no meio do pátio. Mas avisa também Pedro que eu ressuscitei. Isso aí é curador, né, cara? Isso cura, isso liberta. O coração de Pedro naquela hora deve ter pensado, nossa, que coisa, né? Se Pedro não conhecesse Jesus, ele ia se esconder. Talvez seja até por isso que ele deu uma fugida para o meio do mar. Só que ele sabia que Jesus andava sem ressuscitar. Jesus já tinha andado sobre as águas. É, Mas se ele não conhecesse o caráter de Jesus, né? Ele ia ficar com bastante medo, né? Porque, imagina, avisa que eu eu traí voltei. o cara, a vida que eu voltei. Se fosse muitos de nós, né?
É por isso que Cristo é perfeito, né? Mas se fosse uns crentes aí meio que da nossa linhagem aí, o tom não seria, né? Avisa que eu tô vindo. Vai falar, avisa que eu voltei, hein? Tô... Fiquei com medo. Então, assim, essa linha a gente precisa pensar muito bem, igual conversando de novo com um grupo de pastores. Tá lá e tal, aí tem um cara lá no meio deles, o cara contando uma experiência da igreja dele, né? Aí o garoto lá da igreja, garotão, bonitão e tal, namorou uma menina, eles viram, Não pô, é. tá namorando a fulana, aí chamou ele pra conversar e tal, namorou. Aí terminou, começou a namorar uma outra. Os caras, pô, mas rapidão assim, né? Já. Aí a terceira vez um pastor pegou e falou: chama o cara lá, mano, você é lobo no meio do É, galinheiro, que tipo assim, uma ideia meio, entendeu? O cara quer ficar, e se chamar o cara, não, mas a igreja é leve, tomar vergonha na cara, meu amigo. Então, assim, a conversa lá com o pastor que era um policial já foi outra. Então, você vai ficar aqui com as nossas adolescentes aí, qual que é a sua? Tipo, esse tipo de confronto tem hora que a gente não faz, porque deixa o cara lá, não, deixa o cara aí, não, fica na boa. Depende até qual ponto, você vai ter que. Essa linha é muito complicada, né? Até que hora que você vai deixar, até que hora que você vai confrontar. Mas você precisa mesmo assim, você porque ter você um ambiente que o tem que cara fique bem. lembrar, Oi, desculpa. Ô, tem que bom lembrar a dia, pessoa beleza? que, não, bom dia, tem que lembrar a pessoa que mesmo tendo as consequências do processo, né, que é gradativo, mas tem que ler. O confronto serve para lembrar que ela já é justificada. Né? Então, Exato. como o primeiro comentário falou, é uma causa e efeito. Então, assim, por mais que não seja o efeito da santificação, ele não é instantâneo, mas uma vez justificado, você tem que progredir para isso, né? Então, eu acho que o confronto é necessário justamente por isso, para lembrar a pessoa, opa, não é, meu amigo, né? Você está sendo limpo, não vai voltar para, não vai também pegar aí, não, é que o processo é lento, né? É, O sistema é bruto, o processo é lento, mas o sistema tem que ser bruto mesmo, muitas vezes tem que dar uma sacudida para o cara lembrar, né? Ou para ele já lembrar, ou para ele acabar sabendo que ele não é justificado nada, então vai caçar a Deus, dar um jeito de. engraçado que eu sigo os caras que trabalham com gente com dependência química, né? Então, o João Boca e outros caras aí. E aí pergunta, como é que eu faço com meu filho? Que um dia eles entrou uma pergunta dessa. Como é que faço com meu filho? Achou um pino de cocaína aqui em casa. Aí, só que ele não fala nada. Aí ele deu um conselho, falou assim, não briga não, muda o lugar. Pega, muda o lugar que ele vai saber que você sabe. Ele começou assim, continua amando, mas não seja bobo. Porque ele vai começar depois a colocar você numa situação de codependência. Você vai ser o codependente. Então, assim, o cara que lida com isso direto já sabe o perfil que é, o lance do perfil. Como é que você tem que tratar o dependente. Você vai jogar o cara na rua? Não, você não vai poder fazer isso. Mas ele vai ter que entender que você sabe. E você vai começar a confrontar esse pecado dele e ajudá-lo e tratá-lo. Então essa falta do diálogo, do ensino, no geral, foi um problema muito sério. E hoje, em contrapartida, essa tal da hipergraça que uns caras falam, que até hoje eu não entendi bem o que é, mas parece que é mais um negócio do evangelho meio tirando alguns pontos na minha cabeça. Virou tipo um evangelho caixinha de promessa, eu tiro só as coisas boas ali e esqueço das outras. E é isso. Eu acho que uma igreja bíblica, ela vai ser acolhedora, vai trazer a pessoa para uma realidade de estar juntos e também caminhar junto, confrontando e todo mundo sendo confrontado de fato com o pecado, né, cara? É, Confronto seria corrigir com amor. É, corrigir com amor. O problema, Cris, é que às vezes a gente não entende o que é corrigir com amor, né? Corrigir com amor é tipo passar um pano ali, né? Cobertar, eu acho que. Agora eu vou perguntar pro Jacó. O Jacó é um cara que é bem amoroso. tá cedo, tá cedo ainda, cara. É, e é corrigir com amor, cara.
na sua concepção aí? Eu acho que corrigir, esse termo corrigir com amor, né? Sei lá, dar um exemplo bem. Eu viro o meu chinelo quando eu preciso dar uma correção nos meus filhos, quando eles exageram muito, eu viro ele para a hora que acertar eles, como é que chama? A haste ali da Havaiana, ela pega, ela faz mais barulho do que dor. Nem causa dor, é só o barulho, que é só para eles assustar eles verem que eles passaram da conta, sabe? Se eu acertar com o outro lado, que às vezes a bagunça desmerece, vai ter dor. Mas com esse outro lado é só o barulho. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, eles recebem a correção, mas eles não recebem uma punição, né? Então, corrigir com amor, que é o que Deus faz com a gente, né? A gente recebe as correções, porque muitas vezes são até consequências dos nossos atos, né? A gente não pode confundir isso também. Muitas vezes o que a pessoa passa, ela acha que está passando porque Deus está corrigindo, não, é só consequência das escolhas dela mesmo, Exato. né? E Deus permite isso, Deus permite muitas vezes as consequências justamente para ela não receber a punição, Uhum. né? Então é uma correção que evita a punição. Então, e no trato como adulto, você vai falar da pessoa, com a pessoa que ela está errada, né? Não vai. É aquela coisa de aceitar alguém, né? Sei lá, você pega alguém em situação de rua para trazer para a igreja, que é mais comum, né? A gente, infelizmente, não tem tanta coragem de trazer eles para dentro de casa mesmo. É. Mas você leva para a igreja e ele chega lá sujo, chega fedido, chega todo, né? Uhum. A gente vai dar comida para eles, né? Mas a gente também dá banho, a gente corta o cabelo, a gente troca a roupa, né? E isso você está transformando, né? Você está ali tirando a pessoa daquela situação, para ela entender que o que ela é aquilo que ela sai depois daquele tratamento. É a pessoa limpa, com condição de estar bem cheirosa, né? De estar ali em contato, sem ser marginalizado. O que ela é aquilo, e não como ela chegou, né? Uhum. A hipergraça, como o senhor falou, o que ela faz? Ela traz a pessoa para a mesa e não dá o banho, né? Ela convive com o mau cheiro. Uhum. E está tudo bem, Uhum. né? A pessoa chega toda suja, chega toda bagunçada, chega toda machucada, e o que ela dá? Ela só dá a mesa. Não, tem que aceitar, aceita, né? Vem como está e fica aí, né? E o evangelho real, não, ele aceita como está de fato, né? O evangelho é isso, é pegar todo Uhum. mundo sujo, né? Mas ele dá o banho, ele muda a situação, não é que ele muda a situação para uma outra situação, ele leva a pessoa para a situação original em Deus, que é a pessoa Uhum. limpa, bem tratada, bem cuidada, que é como Deus enxerga a gente, através de Cristo, né? Então, corrigir com amor seria isso, é lembrar a pessoa de quem ela é em Jesus Cristo, né? De que o pecado que ela está cometendo, ou que ela cometeu, né? Apesar de poder trazer consequências, mas não é maior do que o sacrifício de Jesus por Sim. ela e nem do amor de Deus por ela, né? Então, você tem que deixar, se há algo que precisa ser deixado, precisa ser deixado. Se há consequências a enfrentar, enfrente as consequências. Mas lembrando sempre, você já é o justificado, né? Esse processo do estudo aqui é bem esclarecedor, né? Sim. Você é o justificado. Como tal, você precisa deixar. A gente fala deixar, né? Porque mas você precisa entender, né? Como que o Espírito quer te guiar e para onde ele quer te levar. E aí procurar as ajudas necessárias, a vida na comunidade, a liderança, né, o pastor. E então eu acho que é isso. Eu acho que a correção com amor, ela ameniza a pancada, mas não alivia, né, não tira o chinelo da mão. Ela traz o impacto da correção,
mas não traz talvez a dor da punição como deveria. Um exemplo meio bem singelo, né, da minha maneira de corrigir aqui. Irmãos, não se escandalizem. Sim, eu corrijo meus filhos com disciplina quando precisa, né? E muitas vezes, deixa eu ver, muitas vezes, quando eu falo com mais aspereza, né? Quando eles preferem o chinelo. Porque às vezes, com o meu jeito de falar, eu posso causar mais dor do que quando eu vou nas vias de fato. Eles choram muito mais, às vezes, com uma bronca minha, se eu estou nervoso e deixo esse momento me pegar, né? Eu consigo, talvez, causar mais choro neles com a minha fala descontrolada, né? É meio alta e pode ser grosseira, do que quando eu conscientemente vou ali com o chinelo virado e faço barulho de chinelo, acertar eles e tal. Então, tem muito disso também, né? Nem é uma consciência, né? A correção como ela está na maneira como você pensa em fazer e deixa Deus te usar para fazer. Não sei se ficou claro, acho que não, mas Não, ficou sim. é um testemunho, pelo menos. É. A ideia da santificação, de trazer a consciência daquilo que você já é em Cristo, né, cara? Você já foi justificado, você já encontrou a salvação, você não pertence mais a esse aspecto de vida, você é uma nova pessoa. Por que ela é tão cansativa, mas ela não pode ser alterada? Porque tem a ver com cultura, tem a ver com educação, tem a ver com todas as outras coisas do ser humano. Por exemplo, eu acho que eu citei esse exemplo aqui em algum estudo nosso. E eu trabalhava numa empresa. Eu citei numa reunião nossa de diretoria lá. Foi a última reunião que a gente fez, presencial, né? Que eu citei o exemplo de como que o pessoal agia na empresa, quando colocaram faixas de pedestres dentro da empresa. E o pessoal não respeitava. Imagina lá, o pessoal com 60 anos, 50 anos, 40 anos, não conseguia andar numa faixa dentro de uma fábrica. Todo mundo andando descontrolado para tudo que era lado e andando. E aí colocaram as faixas, colocaram os avisos. Não adiantou. Colocaram as faixas, colocaram aviso na fábrica toda e sinalizaram. Não adiantou. O que eles fizeram depois? Colocaram guardas mirins lá para ficar em cada um numa faixa. E apitando e dando cartão amarelo, cartão vermelho para aquele cara que fazia de novo. Anotava o nome, ia para a sessão dele. Cara, de repente, todo mundo começou a andar na faixa. Aí foram tirando gradativamente. Foi assim também com fumar em público, lá, não fumar dentro do ambiente de fábrica, que era uma lei estadual, depois passou a ser uma lei federal, não podia mais fumar dentro dos ambientes assim de trabalho. Apesar que aqui em Ubatuba a gente vê uns escritórios que o povo não respeita muito, né, até hoje. Mas ele tá lá na época ainda do... Então, assim, o problema nosso também tem a ver com cultura. Porque o brasileiro, quando você fala assim, eu não estou falando mal do meu povo brasileiro, eu amo ser brasileiro, eu amo a minha terra, gosto daqui, gosto de ser brasileiro. Mas eu fico muito triste quando eu vejo coisas acontecendo que o povo não mostra uma cultura de fato, né? O povo brasileiro é aquele cara que vai no Burger King e fica feliz de ter um copo para a família toda tomar. E não é assim, né, cara? Cada um. E o cara fica repartindo ali. Que legal. Levei vantagem. O povo brasileiro, eu já contei, no cara que vai para os Estados Unidos, tem lá a loja da Coca, e você pode entrar e tomar Coca, você compra um copo e vê a Coca com cereja, Coca com canela, Coca não sei o que você entra. Um passeio que era para a família. O cara tem a audácia de entrar só um, comprar o copo e tomando, sai, dá o copo para outra mulher, aí a mulher vai e toma, sai, dá o copo pro filho. Aí o povo olha e fala assim, é brasileiro. Entendeu? Esse fato é coisa que você conhece, né? Porque eu nunca tinha escutado isso. Eu conheço. Apesar de não duvidar. O cara me contou isso com toda a alegria ainda, eu parei e fiquei olhando assim pro cara. Poxa, entendeu? Coisa da vantagem, né? Da vantagem. E aí, quando você fala disso para a pessoa, fala assim: olha, você não vai perder a salvação, você já foi salvo. Então, o cara, é? Então, assim, beleza, não pega nada.
eu posso viver. Aí, É, aí você entra no outro extremo, né? Que você fala, não, cara, você pode. A questão não é o poder ou não, a questão é por quê, pra quê, né? Que você quer né? dizer. Você não entendeu, cara? Entendeu? Que você não mata mais? Você matava, não mata mais. Você roubava, não rouba mais. Você desviava dinheiro público, você não desvia mais. Você é um cara que anda de forma. Entendeu? Você agredia sua esposa, não faz mais isso, cara. Né? Seus filhos te acham um cara sem escrúpulos. Não, hoje você é diferente, se relaciona com sua família de forma diferente, né? Uma das coisas que acontece, saudades da Suíça aí, É, pra verdade. Ai, ai, eu nunca fui não, tio. Eu mal fui ali no Rio. Tia Alice tá é, aí com a gente. Acho que o Ocimar também, cara. Sejam bem-vindos aí. A gente começa a esse falar mar aqui com também. ele. Esse mar É, tá aí. Esse mar, eu já falei pros dois que é. A hora que quiser, pode, qualquer um, né? Que tá aí também. Pode, o Eric também, o pessoal. pode, Quiser participar, né? Dar um parecer aí. pode entrar. A gente libera a entrada aqui. Ah, é isso, cara. Na verdade, o que eu penso é isso. E aí, qual o problema da igreja, né, Jacó? Não desenvolver cultura, né, cara? Não Sim, mudar exatamente cultura, porque quando a gente falar dessa questão de santificação, que você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro e tal, e quando falar de santificação, o cara entender, né, cara? O cara entender de fato, cara, então eu não preciso mais. Não, né? Você não. Entendeu? Você nasceu é, de novo, cara. Entendi, cara, entendi, verdade. Né? Acho que eu conto a história do macarrão direto do cara que ele contou numa pregação, do cara que entrou numa churrascaria, né? Essa é a melhor história que eu conheço. E aí o gerente não quis atender ele, os caras que estavam com ele lá, um travesti, essa turma que andava na casa com ele. E do lado dele um matador. Aí o gerente falou e tal, aí ele falou pro gerente, não, cara, a gente tem dinheiro, a gente vai pagar, e eu quero que eles comam numa churrascaria. E o gerente sai. E aí esse cara que era matador olha pro Paulo e fala assim, ô Paulo, você quer que eu mate ele agora ou depois? Aí ele falou, não, cara, você não pode matar ele, você é crente. Ele falou, é verdade, eu sou crente, não posso matar mais ninguém. verdade, você É, crê. Ah, é o questão, Silmar cara. tá perguntando se pode entrar mesmo aqui. Pode, pô, se quiser. Só mandar aqui a Pode, solicitação. Ser puro e santo não significa ser Silmar. perfeita. É deixar que Deus Santo esteja em nós. É isso mesmo, Cris. É isso mesmo, cara. Perfeição só em Cristo em nós. É isso mesmo. Exatamente isso. Porque também a gente entra numa linha de, ó, agora a gente, né, não é. Não, a gente tem É, isso. Só que é Cristo em nós. e por o pastor, só para a gente não deixar passar um comentário do John Piper Ah, é? em branco, a gente já está seguindo para o final. Aproveitando o gancho da questão da perfeição, posso ir lá para o final do comentário, que eu acho que Pode. encaixa aqui, acho que fecha um pouco sobre essa questão da perfeição, né? Que a gente não é perfeito, né? Mas por que a gente deve caminhar, né? Prestar atenção nesse processo, que é um processo que Deus está fazendo em nós, né? Porque aí, na verdade está aqui acho que no antepenúltimo parágrafo, ele começa assim, ó, sobre justificação e santificação, né? Hum. Outra forma de dizer, o poder pelo qual você luta diariamente para vencer, olha só, é importante falar isso, né? As nossas imperfeições estão aí, estamos lidando com elas, mas é algo contra que a gente luta diariamente, né? E o Uhum. poder pelo qual a gente luta diariamente para vencer as imperfeições na vida está na confiança de que você já foi aperfeiçoado. Se você trocar essas coisas e pensar, está bem, Deus exige perfeição e meu comportamento tem que me tornar perfeito, para então Deus me olhar e dizer, ele está indo bem, vamos deixá-lo ser perfeito ou contar que ele seja perfeito. Que é o que a gente estava falando sobre quem tenta alcançar a justificação, né, através de si mesmo e de Sim. repente cai e acaba, né, qual que é o prejuízo disso, né? O Piper vai dizer aqui, né?
é exatamente o oposto. É por causa de Cristo, né? Nós cremos porque nós cremos nele e no que ele fez na cruz e em sua vida perfeita. Cremos nele e por essa fé Deus nos une a Cristo e sua perfeição é contada como nossa. A evidência de que estamos aperfeiçoados em Cristo é que odiamos o pecado. E a cada dia, pela fé em suas promessas, lutamos para vencer as imperfeições que existem. Assim, minha exortação seria simplesmente essa. Por favor, não confundam a ordem. O mundo inteiro entende tudo às avessas. Outras religiões entendem tudo às avessas. Nossas obras e nossos esforços para vencer as imperfeições poderiam até nos levar a agradar a Deus, mas jamais conseguiremos chegar aí desse jeito. Deus nos considera aceitáveis, torna-nos seus filhos e conta-nos como justos. E é por causa dessa justiça, passamos uma vida inteira nos tornando aquilo que já somos. Eu acho a gente falou bastante assim, né, de uma forma mais aberta, assim, mais despojada sobre justamente esse processo, né? Deus nos chama na justificação, e eu acho que a justificação é o alicerce, é a base sobre o qual, através da edificação do Espírito Santo, Deus vai construindo seres justos, seres santos. E o final da obra é a glorificação, que é o assunto que a gente vai mais tarde. Mas eu acho que é isso, né? Justificação primeiro. Deus nos chama, nos limpa, nos justifica através do sacrifício de Jesus Cristo. E aí a santificação é esse processo dessa nossa luta. Existe luta, é bom a gente frisar. Pode ser que a nossa conversa saiu tanto assim, né? De meio que o processo é esse mesmo e tal, que as pessoas podem parecer que a gente está indo para o lado da hipergraça. Não é isso. Não. Existe uma luta, existe o ódio contra o pecado, né? E o nosso, né? Principalmente, né? O crente tem mania de odiar o pecado dos outros, né? E acabar e gostar de ficar falando isso. Né? Um pecado na gente. Né? E quanto mais a gente odiar o nosso pecado, né? Com mais amor a gente vai conseguir enxergar o pecado do outro. Exato. Que a gente vai se enxergar miserável e vai conseguir olhar para a miséria do outro. A oração de Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Eu acho que essa forma de se ver, de fato, ela faz todo sentido. E a oração do fariseu com a oração do publicano foi exatamente isso, né? Jesus cita esse exemplo. O fariseu sobe falando do outro ali, olha, esse pecador aí e tal. E o outro não, o outro só sabia pedir perdão pelo seu próprio pecado em si, né? Miserável, miserável. Isso Jesus vai dizer a respeito disso. A gente está indo para o final. Eu não sei se o... Estamos aguardando aí. O Silmar vai entrar? Foi fazer a barba? Vê, Silmar. O Silmar virou um tocador de ukulele, cara. O cara compõe tudo. Chamar ele para fazer uma participação qualquer dia com a gente. Né? Aprendeu o esquema lá no evento. Eu encontro com ele, quando a gente se encontra pelo centro ali, ele tá sempre com o ukulele parado, ele para e sai tocando. Dentre todos os pecadores, só aprendendo aqui. Dentre todos os pecadores, eu sou o maior. O apóstolo Paulo também falou isso, verdade. Só aprendendo aqui o Elcimar. Vamos combinar aí, então. Manda pro Elcimar o estudo da semana que vem, cara. A gente tentar fazer no domingo. Vou mandar. Também. Aí chama ele pra dar uma engrossada no Paulo. O Guila é um amigo nosso, entrou aí também. Abração, Guila. Tamo junto. Cris também tem um comentário aqui. Temos que ser críticos quando olhamos para o nosso pecado e para nós, e generosos quando olhamos para os outros. É isso mesmo. A questão da santificação tem um versículo, eu não lembro o endereço, eu nunca lembro, eu sei que ele é bem famoso, bem usado, aquele seguir a paz com todos e a santificação, assim, a qual ninguém verá o Senhor. Uma vez eu vi o Paulo Borges dando uma definição sobre isso, eu acho que até já te falei no estudo também,
sobre essa santificação, né, sem a qual ninguém verá o Senhor, muitas vezes é ensinado assim: você precisa ser santo para ver a Deus, né? E o Paulo Borges falou assim: não, gente, não tem como. A gente só consegue ser santo se já vimos a Deus, né? Então, por que é seguir a paz com todos e a santificação? Quem já viu a Deus, ou seja, a gente pode até encaixar aqui, né? Aqueles que já foram justificados conseguem seguir em paz. E o trabalho do Espírito Santo neles consegue com que eles se santifiquem a ponto de mostrar a Deus para os outros. Então, quem já viu Deus consegue mostrar a Deus para aqueles que ainda não conhecem. Né? Então, entra um pouco disso, né? A gente reconhece o nosso pecado, reconhece que está sendo limpo disso, né? Pelo amor de Cristo e pela obra do Espírito Santo em nós. Reconhecendo isso, a gente vive de tal maneira que as pessoas vão olhar para a gente e ver esse processo. E aí elas conseguem enxergar também Deus, né? Porque elas enxergam o amor de Deus em nós e o Espírito Santo as atrai e vai todo mundo entrando nesse processo aí de justificação e santificação. Então é isso mesmo. Boa. Olhar para os outros com os olhos de Cristo, né? Muito bom. Meus irmãos, bom dia para todos, um bom domingo, final de semana abençoado aí, um bom almoço para todos em família aí. E vamos que vamos. Às 19 horas, deixo o convite aqui para aqueles que puderem, não tem aí uma comunidade para pertencer, a gente convida você para estar conosco lá no presencial. Hoje a gente vai ter o pastor Rafael, o Josimar, o pessoal aqui da IBRIM, Associação do Litoral, vai estar com a gente lá na igreja. Um grande beijo, Deus abençoe. Até daqui a pouco. Valeu, Jacó. Bom dia aí. Até mais, pastor. Até mais. Bom dia. A gente dia já vai vocês. jogar essa live lá pro YouTube já. Vamos salvar aqui e jogar lá. Falou? Legal. Um abração, gente. Abraço.